Tua. Obrigado. Todos estão vendo? Sim. Sim. Sim, dá para ver sim. Ivo, o que é que tu perdeu? É, ó, fecha o som do Armando. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejamos todos bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre o Livro dos Espíritos, capítulo 9, questões 522 a 540, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Os itens são pressentimentos, influência dos espíritos nos acontecimentos da vida e ação dos espíritos nos acontecimentos da natureza. O que é pressentimento? Vamos pensar um pouquinho o que é pressentir. Será uma sensação relacionada ao que pode acontecer, a possibilidade de acontecer, ou a consciência intuitiva sobre o que vai acontecer no futuro. Porque vamos ver a etimologia, o que é que os dicionários falam? Falam que, no primeiro sentido, de que pressentimento é o ato de sentir antecipadamente mais pela emoção do que pela razão a ocorrência de um fato futuro, mas ele coloca aqui como suspeita, desconfiança. Então, a pessoa diz assim, eu suspeito que se eu for por aquela rua eu posso passar perigo. Ou eu tenho pressentimento que eu posso passar perigo. Na verdade, o senso comum usa esse sentido, mas isso é uma suspeita, não é um pressentimento. Porque o pressentimento é o conhecimento do que vai acontecer obtido por intuição. E aí a gente entra na pergunta 522, que tem lá, o pressentimento é sempre o aviso de um espírito protetor? Quer dizer, o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. A intuição da escolha que se haja feito, a voz do instinto. Então, a espiritualidade nos traz mais dois sentidos para pressentimento, né? E eles dizem mais. Antes de encarnar, o espírito tem conhecimento do gênero de provas a que se submete. Conserva em foro íntimo uma espécie de impressão das provas por que há de passar como voz do instinto, que se faz ouvir no momento da provação. Essa voz nos surge como pressentimento. Então, aqui os espíritos falam que, na realidade, pressentimento é ou o conselho de um espírito que nos quer bem, ou então é diante do enfrentamento de uma situação, essa situação evoca aquilo que eu guardei como no foro íntimo como algo porque eu tinha que passar. Então, a gente tem aqui que ou é uma sensação relacionada a conhecidas possibilidades, que essa é uma coisa do senso comum, mas isso é muito mais uma suspeita do que pode acontecer e não um pressentimento, porque se é uma coisa que pode acontecer, pode também não acontecer. Então, não é um pressentimento, é uma apreensão, é uma suspeita, mas um senso comum tem nisso, diz, eu estou pressentindo que eu posso passar, talvez eu passe por isso, né? Então, é algo que, porque, assim, muitas vezes as pessoas usam determinados termos com sentido mais amplo. É importante, quanto mais específico for um vocabulário, mais rico ele é, né? Ou então a sensação é relacionada ao que vai acontecer. Isso é muito mais pressentimento. Mas os espíritos acrescentam mais duas situações: o conselho espiritual íntimo e oculto, ou então a intuição evocada pelo surgimento de uma situação. Quer dizer, eu passo por determinada situação e eu me lembro
de que aquilo é importante para mim. E isso aqui nos interessa de perto, essa intuição evocada pelo surgimento de uma situação. Por acaso, o pressentimento é uma capacidade própria de determinadas pessoas? Quer dizer, umas pessoas são mais capazes de pressentir as coisas do que outras? Pode ser que sim. Existe uma experiência como espírito maior nesse sentido, mas isso também está ligado ao nosso modo de viver, né? E a maneira como nós nos sensibilizamos para essas intuições. E aí a gente imagina uma pessoa que ela está muito focada nas coisas externas, não sobra para ela uma ser sensível a esses chamamentos interiores, que seriam essas intuições. E aqui, isso é uma coisa que nos interessa, a preparação para a reencarnação, o medo ou a esperança e a fé no futuro. Quando nós falamos em fé no futuro, nós pensamos muito mais depois que nós desencarnamos o que nós vamos encontrar. Mas nós devemos considerar também o que nós vamos encontrar antes de nós encarnarmos. Então, eu estou lá me preparando para encarnar, eu pedi para reencarnar, está no meu programa reencarnatório o enfrentamento de determinadas situações, e é claro que isso me causa preocupação. Não deve me causar perturbação. Eu tenho que confiar, mas eu tenho que passar por aquelas coisas. Essa apreensão, vamos dizer assim, essa antecipação dessas situações, eu posso sentir, explicam os espíritos, como um pressentimento diante das situações que eu encontro. Porque eu tinha que passar por isso, tal. Então, independentemente da nossa sensibilidade, independentemente do que possa me ocorrer ou não, o fato é que eu tenho já na, uma orientação segura que me diz como eu devo me comportar diante dessas vicissitudes, que é com confiança, com esperança, com fé no futuro, de volta para a espiritualidade, e com esperança sempre, e sabendo que o estado normal das coisas, normal, natural, é o positivo. Se eu vivo uma situação negativa, é porque isso tem que passar, vai passar, porque isso não é o natural. Nós fomos criados sempre para as coisas positivas. 523. Acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre um tanto vagos, devemos fazer na incerteza em que ficamos. Aí ele responde aqui que eu posso simplesmente orar e pedir ao meu protetor, ou a Deus, ou a Jesus, que me ajude naquele momento para que eu saiba interpretar essas coisas que eu estou sentindo de uma maneira positiva, né? Então, ele diz aqui que quando eu faço essas orações, eu recebo a companhia dos meus protetores, desde que eu seja sincero e bem intencionado. É claro que eu vou ser acudido nesse sentido e vão me inspirar um bom comportamento, né? Então, eu preciso dessa postura positiva para sintonizar com essa fonte a qual eu estou apelando para me ajudar. Que de nada adianta eu querer exigir dos espíritos que eles me protejam ou me orientem. Não é assim que funciona, né? Eu tenho que, se eu evoco algo que é superior, eu tenho que buscar sintonizar da melhor forma possível, eu tenho que me abrir a esse tipo de influência, né? E existem também as coincidências e o fanatismo, né? As pessoas passam por determinadas situações e elas ficam, muitas vezes, elas entram
Isso significa isso significa aquilo. Ah, isso aconteceu por causa daquilo. E elas ficam envoltas nessa, porque elas gostam dessas coisas milagreiras e tal. E isso aconteceu para me avisar daquilo. E existe, muitas vezes, um certo fanatismo nesse sentido. Afinal de contas, a palavra coincidência está no dicionário por algum motivo. A gente também tem que considerar isso. Então, compreendamos que a vida não é sorte e azar. A vida precisa de sensatez, precisa do exercício da nossa, do nosso bom senso, da nossa tranquilidade. 524. Os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devamos adotar nos assuntos da vida particular? Aí os espíritos respondem que tudo, na realidade. Eles se esforçam para que nós possamos viver da melhor forma possível. Mas muitas vezes nós não ouvimos esse tipo de sugestão. Às vezes nós, inconsequentemente, pedimos as coisas, mas nós não nos comportamos de maneira a fazer por merecer essa ajuda. E às vezes os espíritos querem realmente nos ajudar, mas nós não somos sensíveis a essas respostas que nós mesmos pedimos, né? E ele explica aqui que os espíritos, eles querem nos ajudar. Todos nós temos um anjo guardião. Como Kardec ensina, um anjo guardião é sempre um espírito puro. Mas entre esse anjo guardião e nós, existem espíritos, muitas vezes familiares, ou que foram familiares em outras existências, que nos amam e que querem nos ajudar, que estão entre o anjo da guarda e nós. E muitas vezes esses espíritos estão aqui, às vezes, nos inspirando, querendo nos ajudar. E, às vezes, como quando nós não damos ouvidos a esses avisos, eles se valem de outras pessoas mesmo, como um conselho. Às vezes a gente ouve o conselho de uma pessoa, de outro encarnado. E isso como um recurso para nos ajudar. E tantas vezes eles explicam que a gente para assim, fica pensando, puxa vida, se eu tivesse ouvido fulano, eu teria agido de forma diferente. Então a gente tem que considerar isso também. 525. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Aqui já é a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Certamente, pois que vos aconselho. Exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, pela ação direta, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? Eles respondem que sim, mas eles nunca podem atuar fora das leis da natureza, né? Então, a gente, às vezes, imagina que, para a gente saber da influência dos espíritos, tem que ser por uma coisa extraordinária acontecer. Tudo começou com a mesa girante, né? Então, tem que ser algo espetaculoso desse jeito para que se patenteie a influência espiritual, né? Ou então, nós ficamos querendo que eles nos ajudem com coisas, com milagres, coisas sobrenaturais, para mostrar que são espíritos que estão nos ajudando. Mas os espíritos lembram que a ajuda deles é oculta e muito natural, de tal forma que fica parecendo que nós estamos obedecendo a um impulso pessoal e que isso não fere o nosso livre-arbítrio, né? E é necessário que aconteça dessa forma. Continuando com a 525. Existe realmente essa tendência de ver uma coisa estranha. As pessoas têm gosto, muitas pessoas têm gosto por essas coisas extraordinárias, né? Essa influência, vamos dizer assim, milagrosa, milagreira nos acontecimentos da vida. Isso vem da nossa religiosidade anterior, porque nós precisávamos desse extraordinário para que nós
aderíssemos às ideias que estavam sendo passadas para nós. Né? Tínhamos a necessidade de ser impressionados nesse sentido. E muitos se acostumaram com esse estado de coisas. Né? E, por acaso, nós devemos esperar conselhos e sugestões ou determinações? Quer dizer, nós devemos achar que os espíritos têm que guiar as nossas vidas? Tem gente que acha que qualquer coisa que tem que entrar numa casa espírita para consultar os espíritos, para saber o que pode fazer, como é que pode agir e como é que não pode agir. Né? E isso é uma coisa... Beatriz, feche o seu som, por favor. Então, a gente tem que entender isso. Os espíritos não interferem de uma maneira a ferir o nosso arbítrio. Isso também está relacionado com o nosso discernimento, isso também está relacionado com o nosso merecimento, ou com agravamento, ou com a atenuação das nossas dívidas, né? Dívidas daquilo por que nós temos que passar. Né? Além do que, nós precisamos decidir as coisas por nós mesmos. Né? Existe uma necessidade de exercício de discernimento, de autonomia, nós precisamos nos sentir responsáveis, compreender que, se eu faço mais escolhas, isso vai ter uma consequência ruim para mim. Né? Eu devo me sacrificar pelas boas escolhas. E, desnecessário dizer, dos malefícios do materialismo na compreensão dos objetivos da vida. O materialismo é responsável por uma série de situações que fazem com que esse mundo seja um lugar de medo, de insegurança, de problemas existenciais muito martirizantes mesmo. 526. Tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê o acontecimento? Aí ele fala aqui de um homem que ele vai subir numa escada, a escada se quebra e ele morre da queda. E ele pergunta se foram os espíritos que causaram aquela situação. Né? O espírito responde que é claro que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas dentro das leis da natureza, nunca fora delas, e nunca fora daquilo que nós mereçamos ou não mereçamos. Então, quer dizer, se uma pessoa sobe numa escada que já está podre, ou se ela é pesada, a escada não apodreceu para que ele caísse. Isso tinha que acontecer. E aí, se ele morreu por causa disso, é porque isso tinha que acontecer, mas não houve nada, nenhum milagre. Da mesma forma, aqui, eles podem, vamos dizer assim, é a mesma pergunta, mas eles podem mudar os nossos destinos? Se nós tínhamos que tinha que nos acontecer determinadas coisas, aí isso realmente passa, eles vão lá e agem para que não aconteça, ou que nós gostaríamos que acontecesse alguma coisa, eles vão lá e fazem com que aconteça. Afinal, o acaso existe ou não existe? Essa é uma pergunta que nós espíritas deveríamos, cuja resposta nós espíritas deveríamos amadurecer um pouco mais. Porque, às vezes, nós encontramos pessoas que repetem automaticamente: o acaso não existe, o acaso não existe. Mas a gente pode, assim, por exemplo, imaginar que estava escrito que alguém ia dar cabo da própria vida? Aí alguém diz assim: mas Deus sabe de tudo.
A questão não é se Deus sabe de tudo. E nós não temos que entrar nesse tipo de consideração. A questão é, aquilo estava programado? Como é que pode estar programado? Então, quer dizer, na realidade, muita coisa acontece na encarnação de uma pessoa que não estava programada. Durante a Covid aí, isso tem registros, as pessoas elas ficaram muito mais vulneráveis ao vírus por causa do modo de viver que elas tinham. E isso não estava na ficha delas de programação encarnatória. Então, isso foi um agravante que veio da escolha delas, né? Então, os espíritos, eles interferem para manter o equilíbrio? Aí eu botei aqui, o caos limitado pela ordem. Então, na realidade, as escolhas erradas que as pessoas podem fazer, elas podem promover desequilíbrio em muitas situações, mas isso existe dentro de uma ordem maior de coisas. A partir do momento em que isso fere essa ordem maior, aí os espíritos têm por bem de intervir. Então, até onde é possível, o que predomina são as escolhas das pessoas. Elas têm liberdade para fazer suas escolhas, ou para o bem ou para o mal. E isso, todas as ações, tudo aquilo que nós fazemos, seja o que for, de certo ou de errado, tem um efeito que vai se manifestar no futuro. Tem sempre uma reação. Então, nós temos uma conta que tem lá os créditos e os débitos, justamente baseada essa conta nas nossas escolhas. E isso é uma coisa que nós temos que considerar. Nós estamos vivendo uma situação transitória muito clara para todos nós espíritos, né? E que mostra como o mundo está. Todas essas coisas a que nós estamos assistindo, essa piora do modo de viver, do ambiente, todas essas coisas, isso é uma resultante das coisas que as pessoas fizeram. Então, nós temos que ficar aqui reclamando, esse mundo está terrível, nossa, o mundo está cada vez pior e tal, e fica... Não, na verdade, todo mundo vive no momento histórico e no lugar que merece viver. Ninguém está aqui por acaso. E qual é o nosso papel? O nosso papel é contributivo para melhorar tanto quanto possível no que estiver na nossa possibilidade, fazer as coisas andarem, fazer as coisas melhorarem. Não adianta a gente ficar reclamando. Isso não ajuda nem aos outros e muito menos a nós. 527. Tomemos outro exemplo que não entra a matéria em seu estado natural. Um homem tem que morrer fulminado pelo raio. Aí ele vai para debaixo de uma árvore. Aí vem o raio, estala e mata esse homem. Aí ele pergunta se os espíritos interferiram para que o raio fosse para aquela árvore. Aí é a mesma coisa que ele já tinha falado. Quer dizer, o raio caiu naquela árvore porque ele tinha que cair naquela árvore. Não é porque ele não se dirigiu para aquela árvore porque o homem estava debaixo dela, né? E nem não foi por causa disso. É o homem que foi inspirado a ideia de se abrigar debaixo da árvore, porque o raio não ia se desviar, porque ele tinha que cair naquela árvore. Aí eu botei aqui, as situações expiatórias nos fazem vulneráveis às situações. Isso aí, a pandemia, porque nós passamos, mostrou isso claramente. As pessoas reagiram de forma diferente a esse estado pandêmico,
porque isso estava lá na ficha de cada um. Nós só sabemos de pessoas que pegaram Covid e desencarnaram em 4 dias. Em 4 dias. E outras que custaram a melhorar, mas melhoraram. Então, isso é de cada um. Essa vulnerabilidade é da pessoa. O que nós temos que fazer é a nossa parte da melhor forma possível para que, né, mereçamos sempre merecer coisa melhor, mas não reclamemos, porque isso não vai nos trazer nenhum benefício. No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outro projétil que apenas lhe passe perto sem atingir, poderá ter sucedido que o espírito bondoso haja desviado do projétil? É a mesma história. Quer dizer, a bala, depois que disparada, ela não vai mudar o caminho. O que pode ser inspirado ao espírito é se desviar ou prejudicar aquele que está apontando a arma, mas uma vez disparada a arma, a situação não vai mudar. 529. Que se deve pensar das balas encantadas de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo? Isso aí é história coisa de... As pessoas gostam dessas coisas que espantam, do extraordinário, né? Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida ainda. Podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos terem obstado a sua ação por espíritos que queiram o contrário? Então, tem que acontecer alguma coisa. O espírito vai lá e prejudica aquela situação. Eu botei aqui essa casinha aqui, que é lá de Hydesville, que foi aqui que ocorreram aqueles fenômenos de bater na madeira, e foi aí que começou toda essa história. Eu pus aqui como um marco, porque nesse dia, nesse lugar e nesse momento, a espiritualidade resolveu que essas coisas podiam acontecer. E com todos os testemunhos, né? Depois isso atravessou o Atlântico, foi parar lá na Europa, e nós conhecemos a história. Mas isso é um marco, isso aconteceu porque a espiritualidade achou que, a partir disso, tinha que acontecer. Porque havia necessidade de uma atualização, havia necessidade da união da ciência, da filosofia, da religião, numa linha de pensamento, e isso começou a acontecer a partir desse momento. Mas o discernimento sempre continuou com as pessoas. E aqui ele responde: o que Deus quer se executa. Se houver demora na execução, o que surge obstáculo, foi isso. Isso acontece porque ele quis. Então, as pessoas podem ser protegidas ou podem ser molestadas. Isso depende da maneira como elas procedem, né? Depende da maneira como elas se comportam. Então, a ação desses espíritos de atrapalhar ou de ajudar é sempre correspondente ao nosso mérito e ao nosso comportamento. Não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Quando eu li isso aí, eu fiquei pensando muito nesse comportamento que é comum até na juventude, de as pessoas causarem constrangimento a outras para se divertirem. E elas acham isso natural, acham normal, porque isso é só brincadeira. É só brincadeira, mas só quem promove essas brincadeiras é que se diverte. Aqueles que passam pelos constrangimentos, eles não se divertem. Então, é uma maneira egoísta de ser. E eu fico imaginando se esses espíritos zombeteiros, quando encarnados, não eram desse jeito. Ou se essas pessoas elas vão crescer cristalizando esse comportamento
e quando desencarnarem vão se transformar nesses espíritos que não pensam em outra coisa senão se divertir com a má sorte das outras pessoas. E, e, e ele pergunta qual é a influência desse tipo de espírito na nossa vida. Aí ele responde aqui que eles gostam de causar, eles se divertem com isso, né? Mas isso também é uma maneira de testar a nossa paciência, a história do preconceito, né? O sujeito inventa lá uma coisa e fala que você é isso, você é aquilo, mas a pessoa não é isso que eles dizem. Ah, mas ofende. Mas o objetivo do preconceituoso é ofender. É mau caráter. Eu não conheço ninguém preconceituoso que expresse com isso um bom caráter. Então, quer dizer, ele vai, imagina uma coisa para outra pessoa, mas a pessoa também tem que aprender a não ligar para essas coisas. Se ela ficar pensando em punir o agressor, ficar pensando o tempo todo nisso, só descansar enquanto o agressor receber a punição, isso também não vai adiantar muita coisa. Então, isso também é um teste para a nossa paciência, para a nossa magnanimidade, para a noção de objetivos que nós temos na vida. É um teste também para entender que se nós estamos passando por determinadas situações, no passado nós também não causamos constrangimento a outras pessoas. Tudo isso são coisas que nos fazem refletir. Mas nem tudo é influência dos espíritos. Ele avisa aqui que se um prato quebra na sua casa, é pouco provável que isso tenha sido um espírito. E se foi, é muito mais falta de habilidade sua, ou você agiu, você está agitado ali, aquele negócio salta da sua mãe, e foi um espírito tem aqui em casa, está quebrando tudo. Não, é o seu, é a sua maneira de agir que está causando essas coisas todas. Os que provocam contrariedade obram impelidos por animosidade pessoal ou eles agem assim sem motivo determinado? Perdão. Pelas duas coisas, né? Às vezes, eles têm coisas contra nós, mas de outras vezes eles só querem se divertir, só querem causar constrangimento. Extingue-se-lhes com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na terra? Eles, algumas vezes, diante da própria consciência, eles se arrependem. Mas, quer dizer, não é difícil que eles continuem lá mostrando como são. E, às vezes, eles nos perseguem enquanto nós termos feito por merecer esse tipo de comportamento, né? Tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males, de favorecê-las com a prosperidade? Às vezes, quer dizer, o, 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 a, é permitido que eles até provoquem determinadas situações para nos testar, né? Mas isso não é sempre que acontece. Depende de nós nos livrarmos dos males ou atenuá-los. Os espíritos só podem assistir aos que sabem assistir a si mesmos. Então, quer dizer, nós temos que fazer, nós pedimos ajuda, mas temos que fazer por merecer essa ajuda, né? É o tal do ajuda-te a ti mesmo. Além do que, essas situações também nos inspiram no uso da inteligência, né? Então, e às vezes a gente acha que uma coisa é um mal para nós, mas nem sempre é mal. Às vezes é algo que tende a nos consertar naquilo que nós precisamos ver reparados em nós. Podem os espíritos fazer que obtenham riquezas que lhe pedem que assim aconteça? Se isso for uma prova, isso eles dizem, às vezes como prova, mas geralmente não atendem a esses pedidos, mas
são os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores, uns e outros, diante da intenção. Muitas vezes, os que concedem são aqueles que estão nos testando, porque diante da aquisição dessa riqueza, muitas vezes nós somos testados naquilo que nós fazemos. Aí nós ficamos pensando nessas pessoas que ganham na loteria, será que elas foram designadas para aquilo? A gente não sabe, isso pode ser um teste para a própria pessoa, né? A maneira como ela vai usar a riqueza. Será por influência de algum espírito que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Algumas vezes, né? Mas muitas vezes é por erro nosso mesmo, né? E se nós insistimos nesses erros, isso não é culpa dos espíritos. Quando algo de venturoso nos sucede, é ao espírito nosso protetor que devemos agradecer? Agradecer primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois aos bons espíritos que foram agentes da sua vontade. O que sucederia se não esquecêssemos de agradecer? O que sucede aos ingratos. No entanto, há pessoas que não pedem nem agradecem e vivem muito bem, está tudo certo com elas. Mas aí ele diz que importa ver o fim. Os que recebem sem merecer e são ingratos pagarão caro e tanto mais quanto mais receberam. São devidos a causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial os grandes fenômenos da natureza? Aqui já é a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. E os que se consideram como perturbação dos elementos. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Objetivam sempre o homem esses fenômenos? Às vezes, sim, né? Mas, na maioria dos casos, é uma questão de reequilíbrio. Todas essas coisas que nós vemos acontecer, quer dizer, se existe uma ação, isso causa uma reação e uma situação em cadeia que representa um desequilíbrio. Aí vem uma ação reequilibrante dessa situação. Às vezes, a gente sabe que, por ação do homem, às vezes 1 grau de diferença na água do oceano vai causar um vento que vai transtornar o clima, que vai gerar uma série de outras coisas, e vão eventos em cadeia, e é como nós estamos vendo acontecer aí, né? Concebemos perfeitamente que tudo é vontade de Deus, né? Mas perguntamos se alguns dos espíritos não exercerão certa influência sobre os elementos para mudar essas coisas, agitar, acalmar ou dirigir. Aí o espírito responde, mas evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria, porque ele tem os agentes dele para agir. Entre nós e Deus existe uma escala que nós nem podemos conceber e que cuida desses eventos. Aí eu grifei aqui, Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala do mundo. Eu botei aqui A Caminho da Luz. Que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos da sua vida por milênios de milênios. Então, a nebulosa é como uma matriz de corpos celestes e, de repente, sai de lá um Sol e os planetas. Isso, uns milhões e milhões de anos, vão se desenvolvendo. E isso, como isso ocorre? Isso é a ação desses espíritos que estão entre nós e Deus e que promovem
esses fenômenos. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos tempos, dos ventos, outros dos raios, outros de presidir os fenômenos da vegetação, etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento? Aí ele responde. Aqui a gente tem que ler. Não tem fundamento, tanto não tem fundamento que ainda está muito aquém da verdade, né? Então, os gregos lá, alguma coisa causava aquilo, mas não eram deuses como eles imaginavam. Poderá, então, haver espíritos que habitem no interior da Terra e presidam os fenômenos geológicos? Tais espíritos não habitam positivamente a Terra. Presidem os fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Ora, os espíritos avisam que a gente não tem que saber de tudo, nem podemos saber de tudo, nem estamos preparados para entender muita coisa. Me lembro de um livro de Dona Ivone, que ela avisa que no mundo de regeneração, nós vamos nos adiantar em assuntos que nos são dúvida hoje em dia, né? Então, cada época tem o seu saber. Cada saber tem um lugar na medida em que as pessoas podem aprender. Então, todos esses fenômenos, todas essas coisas, toda essa ação espiritual, tudo isso que acontece, nós ainda vamos compreender melhor. Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem os fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Que foram ou que serão? Então, ele fala aqui o seguinte, que existem espíritos que contribuem para determinados eventos, mas não têm consciência disso. E alguns desses espíritos ainda vão se formar para passar pelo processo de encarnação e todas essas coisas. E outros já foram encarnados, já estão cuidando de uma maneira diretora desses processos. A produção de certos fenômenos das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou de muitos, né? Aí ele responde que eles se reúnem em massas inumeráveis. Então, cada vez mais nós estamos vendo esses eventos, nós nos lembramos do que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul e sabemos que tudo isso aí é reflexo da ação, das escolhas erradas que as pessoas fizeram em cuidar desse planeta. E qual é o nosso papel nisso? O que nós devemos fazer? Como nós devemos agir? Cada um de nós deve fazer a própria parte, deve ajudar positivamente, né? Deve fazer a própria parte. Uma das bandeiras do Espiritismo, pode-se assim dizer, diz respeito à preservação do meio ambiente. Cada um de nós pode e deve fazer a própria parte nesse sentido, porque nós precisamos ser coerentes para com aquilo que nós acreditamos. O mundo está convulso, todas essas coisas estão acontecendo, o clima está totalmente mudado, o tempo parece correr muito mais, mas, da nossa parte, nós sempre vamos achar o que fazer, como contribuir
e sem agir de maneira erradamente crítica em relação aos outros, porque muitas vezes ficar só se queixando, reclamando, e como se cobrando uma ação política em muitas circunstâncias, não vai adiantar muita coisa. Mas certamente que quem quiser vai saber fazer a própria parte. 540. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio, ou por efeito de instintivo ou irrefletido. Uns sim, outros não. Ele fala lá daqueles animais que fazem aqueles atóis, né, de coral, e que vão crescendo, e ali viram um viveiro, né, pleno de vida, e essas coisas vão surgindo, e tudo a favor da vida, né? Eles obram e esses seres não têm a menor consciência. É como se fosse instrumento da obra de Deus. Uma vez eu estava no campo e eu olhei para a figura de uma vaca e eu compreendi por que os hindus acham que a vaca é sagrada. É um bicho que só come ali grama, não agride a ninguém, dá alimento, dá leite, só faz o bem, só dá coisas boas. E nem sempre é tratada da maneira como deveria. Aliás, é até interessante comentar que nós sabemos de um médico que vai à Índia todos os anos. E ele disse que, nesses anos todos, ele nunca viu, que há muitos anos, ele nunca viu um caso de intolerância à lactose. Porque intolerância à lactose é uma expressão alérgica que vem das toxinas de que o leite é impregnado por estresse da vaca. Isso acaba nos sensibilizando e nós não toleramos. O que nós não toleramos são as toxinas que não suspeitamos que está lá junto desse leite. E por que na Índia não tem isso? Porque lá a vaquinha é tratada da melhor forma possível. Eles deixam o bezerro mamar antes de qualquer coisa. Eles não enfiam aqueles ferros nos úberes da vaca para arrancar aquele leite numa produção acelerada para dar lucro, essas coisas todas. Claro que isso tem que estressar a vaca, né? Então, quer dizer, nós também temos que saber respeitar a vida que nos cerca da melhor forma possível. Então, muitas coisas acontecem e, se nós pararmos para pensar, nós vamos achar o nosso lugar de contribuir. Botei aqui as transformações necessárias à harmonia geral. Às vezes existe um freio de arrumação, né? Então, isso tem que... muitas mudanças podem ocorrer. Do mesmo modo, espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Quando se tornam conscientes, passam a dirigir as coisas do mundo físico e depois do mundo moral. Tudo é serviço e tudo se encadeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo. Admirável lei de harmonia que ainda não podemos apreender no seu conjunto. Então, é isso. Muito grato pela atenção de vocês e eu vou passar a palavra ao Armando. Está sem som, Armando. Seu Armando, som. Melhorou. Obrigado, Celso, tá? Obrigado. Mais essa. E vamos nos preparar para o final da nossa reunião.
antes de passar a palavra ao Celso, para fazer a nossa prece, pode ser? Claro. Nós queremos falar sobre os passistas que mentalizem aquela salinha mágica lá do nosso SEAS, para poder colaborar com os nossos amigos espirituais que sempre estão por lá para atender aqueles que necessitam, tá bom? E assim sendo, Celso, vamos então pedir que você possa então fazer a nossa prece final de Pois não, agradecimento, por favor. então vamos exteriorizar os nossos pensamentos, pensar na figura de Jesus. Mestre querido, aqui estamos ao término da nossa tarde de estudo para te agradecer a oportunidade de interagirmos, para agradecer a oportunidade de seguirmos de alguma maneira os teus passos, a oportunidade de compreender mais e melhor a vida que nós vivemos e pedir humildemente, Senhor, que todos sejamos auxiliados para podermos sair daqui melhores do que aqui chegamos nessa existência. Sabemos que esse objetivo diz respeito à nossa própria consciência, das escolhas que fazemos, mas como crianças que recorrem àqueles que cuidam delas, nós te imploramos, Senhor, que nos ajude para que falhemos menos e possamos agir mais e melhor, seguindo essa senda de luz, de esperança e de amor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado a essa casa e damos graças a Deus, devolvendo a palavra ao amor. Agradecemos mais uma vez ao nosso mestre querido, aos nossos protetores espirituais, e que nós possamos sempre estarmos conectados com a casa de João Batista, com o nosso querido SEAS, para ajudar daquilo que for necessário e que esteja no nosso entendimento e na nossa vontade. Obrigado, abençoar-nos a todos, mostrar-nos sempre o caminho a seguir do amor, do arrependimento, da fé, da esperança e do perdão. Fica conosco, hoje, agora e para todo sempre. Que assim possa ser. Graças a Deus. Estamos dando por encerrado a reunião.